Novamente, bom dia para vocês. Eu vou pedir para a Prícila hoje começar, porque ela já começa com a nossa mensagem do Minuto de Sabedoria. Por favor, Prícila. Então, a mensagem de hoje do Minuto de Sabedoria é a seguinte: o minuto que você está vivendo agora é o mais importante de sua vida, onde quer que você esteja. Preste atenção ao que está fazendo. O ontem já lhe fugiu das mãos, o amanhã ainda não chegou. Viva o momento presente, porque dele depende todo o seu futuro. Procure aproveitar ao máximo o momento em que está vivendo, tirando todas as vantagens que puder para o seu aperfeiçoamento. Então, o minuto de agora, segundo a mensagem, é um minuto mais importante, é onde a gente pode fazer a diferença. O ontem já passou, não adianta, o amanhã ainda vai chegar. Então, que trabalhemos hoje, para termos um futuro melhor. Sim. Pode fazer prece? Pode fazer, sim. Tá. Então, assim, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, agradecer primeiramente a Deus, nosso Pai, de infinita bondade e de infinito amor, por esse momento benfazejo, por esse momento de fortalecimento para os nossos corações, nesse momento em que Jesus se encontra conosco, porque ele disse: se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei. Então Jesus está presente, e ele é uma presença de muito amor, de muita força e de muita energia positiva para cada um de nós. Então, Senhor, pedimos que os médicos espirituais fluidifiquem as nossas águas, colocando o lenitivo necessário para o nosso organismo físico, mental e espiritual. Pedimos as suas bênçãos, Senhor, para o nosso estudo, que possamos aplicar esse estudo na nossa vida diária. Abençoe aqueles que se encontram nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, aqueles irmãos em situação de rua, Senhor. Abençoe também os irmãos que são cientistas, os governadores, os presidentes, vereadores, senadores, de cada ponto do planeta, Senhor. Que cada governante possa fazer o melhor por sua população. E assim, Mestre Jesus, pedimos a tua permissão para iniciarmos mais um evangelho abençoado do dia. Que assim seja, graças a Deus. Pode iniciar. Pode. Estou aqui pegando... Hoje é Lucas, 24, capítulo 24, do 13 ao 35, que começa assim. São os 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para o que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive.
E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrassem na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregado os 12, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Aí na mensagem de hoje, eu busquei, estou aqui só pegando, de Emmanuel, né, o livro de Chico Xavier, Psicografia de Chico Xavier, o livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 95. O título é O Amigo Oculto. Aí ele cita, né, uma parte do versículo que diz: mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. Isso está em Lucas, né, 24:16. Aí ele começa: os discípulos a caminho de Emaús comentavam amargurados os acontecimentos terríveis do Calvário. Permaneciam sob a tormenta da angústia. A dúvida penetrava-lhes a alma, levando-os ao abatimento, à negação. Um homem desconhecido, porém, alcançou-os na estrada. Oferecia o aspecto de mísero peregrino. Sem identificar-se, esclareceu as verdades da Escritura, exaltou a cruz e o sofrimento. Ambos os companheiros que se haviam emaranhado no cipoal de contradições ingratas experimentaram agradável bem-estar, ouvindo a argumentação confortadora. Somente ao termo da viagem, em se sentindo fortalecidos no tépido ambiente da hospedaria, perceberam que o desconhecido era o mestre. Ainda existem aprendizes na estrada simbólica de Emaús, todos os dias. Atingem o Evangelho e espantam-se em face dos sacrifícios necessários à eterna iluminação espiritual. Não entendem o ambiente divino da cruz e procuram paisagens mentais distantes. Entretanto, chega sempre um desconhecido que caminha ao lado dos que vacilam e fogem. Tem a forma de um viajante incompreendido, de um companheiro inesperado, de um velho generoso, de uma criança tímida. Sua voz é diferente das outras. Seus esclarecimentos mais firmes, seus apelos mais doces. Quem partilha por um momento do banquete da cruz, jamais poderá olvidá-la. Muitas vezes partirá mundo afora, demorando-se nos trilhos escuros. No entanto, minuto virá em que Jesus, de maneira imprevista, busca esses viajores transviados e não os desampara, enquanto não os contempla, seguros e livres, na hospedaria da confiança. Então, assim, é pequena, né? Eu tinha um outro lá que era muito grande, falei, não vai dar tempo de falar tudo. Mas essa questão essa passagem, né? Que Emmanuel vem falando da questão do amigo oculto, né? Que eles estavam angustiados, né? Por conta de tudo que tinha acontecido. Chegou lá um peregrino que eles não conheceram, só depois que eles viram que é Jesus, né? E eles só conseguem observar Jesus no final, né? No final do trajeto deles. E gostei muito que ele falou que quem partilha por um momento,
do banquete da cruz, jamais poderá esquecê-la, né? Muitas vezes a gente passa por caminhos difíceis, mas Jesus vai aparecer de maneira imprevista, né? E vai sempre estar conosco, nunca vai nos desamparar. Então, assim, é bem bonito, né? Saber dessa questão de que na nossa caminhada Jesus está sempre conosco. Sim, obrigado, Pri. Hoje eu vou alterar a nossa rotina de estudo, tá? Como a gente soube que a Mercedes já fez esse estudo, então eu vou passar a palavra para ela e depois eu entro com algum comentário, se der tempo. Por favor, Mercedes, a palavra é sua. Eu não sou muito prolixa, não, viu? A minha interpretação é essa mesmo que a Priscila fez, né? O caminho de Emaús, né? Assim como os estudos de Emmanuel, eu peguei aqui também um estudo da Marta Antunes, do Centro Joana de Ângelas de Juiz de Fora, fala que a estrada de Emaús é simbólica, representa a nossa própria vida, não só nessa encarnação, mas em todas, né? Nós sabemos que o Cristo existe, que ele vive, que ele sofreu, mas que ele vive, né? Que ele nos ampara, que ele nos protege, mas nós ainda duvidamos. Nós sabemos isso nos momentos alegres, né? É muito fácil dizer, não, existe um caminho, né? Existe uma verdade, existe um guia, existe uma bússola. Mas na hora do sofrimento, a gente ainda duvida de que ele vive, de que ele está ao nosso lado, né? Então, é muito pouquinho assim o que eu tenho a acrescentar a tudo que já foi dito. É que quantas vezes na nossa vida nós fazemos como esses dois caminhantes, né? Nós duvidamos da presença de Jesus na nossa vida. Mas, como a Priscila disse, através de Emmanuel, Jesus sempre nos aparece nesses momentos difíceis através de um amigo, de uma amiga, não é? de um desconhecido, né? Então, é só isso. Aqui, Emmanuel ainda ressalta aqui, eu tenho esse Evangelho de Lucas, né? Que ai daqueles que só lembram de Jesus no momento de partir o pão, ou seja, para as coisas materiais. Nós ainda lembramos muito de Jesus só quando nós temos as respostas materiais, né? Como esses dois caminhantes só reconheceram Jesus no momento que eles foram, que o pão foi repartido, aí seria os bens materiais, né? O que alimenta o corpo, mas o que alimenta nosso espírito, né? A gente ainda demora para reconhecer, não esquecendo que todos esses sofrimentos, todas essas provações, né? São ensinamentos que nós temos que ainda aprender. É só isso. Obrigado, muito bom, Mercedes. Eu quis passar a palavra Mercedes também, não só porque a gente sabia que ela já fez esse estudo, mas porque também não achei nada em Pastorino. Então, procurei na internet, achei um centro que é estudo do Centro Loyola, Espiritualidade, Fé e Cultura. Aí, das coisas que eu li, eu tirei pequenos tópicos só para comentar do texto que eu li. O primeiro foi o seguinte, que para conhecer Jesus é preciso caminhar com ele. É claro, e ele acrescenta aqui que o caminho, na verdade, é uma escolha de um modo de vida, ou seja, para conhecer Jesus, primeiro a gente tem que começar a viver e fazer as nossas escolhas de acordo com o exemplo dele. Isso é a coisa mais básica de todas. Depois ele fala o seguinte, os caminhos que levam ao encontro com Jesus podem ser os mais diversos e mais ou menos longos, mas a experiência do encontro pessoal com ele é imprescindível para conhecê-lo. E aí a gente entra nessa história do caminho de Emaús, como a Mercedes falou, com uma nossa existência espiritual. Você tem espíritos que chegaram no reino nominal e rapidamente encontraram Jesus, ou seja, não digamos Jesus é personalidade, mas os ensinamentos evangélicos. E outros espíritos como nós que demoraram várias encarnações para conseguir ter esse encontro com Jesus. Quer falar alguma coisa, Mercedes? Fale. Eu quero falar de outra passagem que tem a ver com isso, que eu assisti agora a palestra do Elahá,
sobre os apóstolos, né, e sobre algumas pessoas que conviveram com Jesus, porque, às vezes, esse caminho, né, que a gente faz com Jesus, ele é velado. A gente ainda não consegue mostrar que está com ele, que vai se encontrar com ele. Aí ele cita Nicodemos, né? Que era doutor da lei, que era também rabino, não é? E que vai se encontrar com Jesus no escuro, né? À noite, para que ele não seja visto com os outros judeus, né? Com as outras pessoas importantes, não é? E Jesus explica para ele todas aquelas perguntas e, aparentemente, ele não entende e não aceita a proposta de Jesus, né? Mas diz que, quando Jesus foi crucificado, né, quem aparece para retirar Jesus da cruz é José de Arimateia e também Nicodemos. Então, é isso, que, às vezes, nós recebemos Jesus na nossa vida, né? Mas ainda a gente não está disposto a mostrar a nós mesmos e aos outros. Sim, não chega no nosso consciente, entra pelo nosso subconsciente, mas depois... Quando a gente tem essa certeza que ela não precisa mais ser escondida, não precisa mais ser velada, de que ele fez isso às 3h, com todas as pessoas, né, da sinagoga, do Sinédrio olhando, ele perdeu a preocupação com a aparência, com as convenções da época, para confessar a fé verdadeira, né? Certo, perfeito. Isso. Que às vezes a gente finge que não entende, ou não pode, ainda não consegue demonstrar, né, esse encontro de Jesus na nossa estrada. Sim, cada um tem o seu processo e seu tempo. É o momento de que ela se faz. Então, continuando aqui, outra parte ele diz: os 2 discípulos do caminho de Emaús viveram a verdadeira Páscoa, a passagem do coração vazio e duro, quer dizer, aquele coração enlutado, lamentando o que aconteceu com Jesus, para o coração transbordante e abrasado no sentido de aquecido. Porque aí eu vou entrar também nisso aqui. Quando você estava lendo, eu também anotei o seguinte: quantas vezes nós mesmos não nos colocamos no caminho de Emaús quando vivenciamos o luto pela perda de um ente amado, esquecidos que a morte não é o fim. Assim como aqueles discípulos estavam ali chorosos, que perderam Jesus, vivenciando só o luto pela perda material. Aí você pode até colocar a representação desse pão, de partir o pão, como uma coisa material mesmo, mas aí eles percebem naquele momento que Jesus não é só o pão material, ele é outra coisa que sobreviveu à morte. Então, muitas vezes, a gente também se coloca nesse... Muitas vezes não, acho que quase a totalidade das vezes que a gente perde um ente amado, que pode ser desde uma mãe, um filho, a um animal de estimação, a gente vivencia aquela perda, esquecido que não é uma perda, é só a parte material que se foi, mas tudo que é da criação vai continuar no seu caminho por toda a eternidade. Nós somos espíritos imortais e a gente se esquece disso. E outra coisa também que eu acho que é legal de notar isso é porque, se os próprios discípulos que conviveram com eles tiverem esse momento de esquecimento de que Jesus era muito mais que isso, que dirá nós, né? Que dirá nós que não convivemos. Quantas vezes a gente passa por isso, de não conseguir enxergar o Cristo como esse grande amparo espiritual nosso. Eles estavam chorando porque eles perderam aquele amparo material. O Jesus, né? O personagem Jesus que foi morto. Para quê? Como o próprio Cristo fala, chama eles de nécios, como ignorantes da lei, da profecia, que isso teria que acontecer, como ele diz, para entrar na glória, ou seja, para se tornar esse exemplo imortal de espiritualidade, é o espírito maior que toma conta de nós mesmos. E eu acho que isso daí, como a Mercedes falou, quantas vezes
Acho que a maioria das vezes a gente se esquece de lembrar de Jesus ou mesmo da espiritualidade, sempre tomados pelas necessidades. A gente sempre fala isso, as necessidades, as demandas do dia a dia. Eu tenho que fazer almoço, tenho meu trabalho, tenho que fazer meu planejamento, tenho que fazer isso, tenho conta para pagar, como é que eu pago conta? Como é que é isso? Eu estou doente, tenho que ver isso. E a gente esquece que tudo isso são só caminhos, são só manifestações necessárias para a evolução, afinal, do nosso espírito. Nós somos seres espirituais vivenciando uma vida material, mas às vezes parece que a gente se comporta, na maioria das vezes, como seres materiais que um dia vão voltar para a espiritualidade. Essa, eu acho que é a grande mensagem aqui, da gente perceber que a gente não tem que viver essa coisa da expectativa de que Jesus não é essa coisa presente na vida da gente. Ele não está aqui materializado, mas não importa, ele é a presença constante desde o nosso início no planeta, até quando a gente deixar o planeta, é o nosso governador, é o responsável por tudo que acontece aqui. Mas a ausência material dele, às vezes, faz com que a gente realmente esqueça durante o dia a dia mesmo que ele é essa presença constante na nossa vida. Né? O que vocês acham? Comentários, por favor. É isso, adorei o que você falou. Sim, eu estava me lembrando muito, enquanto a Pri falava aí, por exemplo, o primeiro grande luto que eu vivi na minha vida foi do meu pai. Eu já tinha perdido minha avó, mas o grande luto, que a pessoa eu era muito chegada, era meu pai, eu tinha 30 anos. E eu me sentia assim, no caminho de Emaús, com o coração ali endurecido, entristecido, fechado, sem perceber isso. O que foi a personagem do seu Moisés, mas o espírito, aquele espírito que animou esse corpo, é eterno. Eu precisei sonhar e tudo mais para me consolar, e muitas vezes isso acontece muito com as pessoas que sonham com a pessoa falecida, para poder se consolar. E realmente, quando a gente renasce, por isso que chama, eu acho que não é nem véu da carne, devia ser capacete da carne, que realmente abafa esse conhecimento, essas certezas espirituais que a gente deveria ter no dia a dia, né? E deveria direcionar, nortear cada uma das nossas decisões. A gente não deveria tomar decisão nenhuma sem antes pensar, isso é bom para o meu espírito, isso é bom para o espírito. Por exemplo, para vocês que são mães, Mercedes nem tanto, que os filhos já são adultos, mas você que ainda é uma tutora ainda de uma adolescente, Prício, é assim, aquelas decisões que a gente toma. Isso é bom para o aprendizado desse espírito que eu estou tutelando, e muitas vezes a gente faz as escolhas por aquela coisa do nosso amor apegado, de querer proteger, às vezes, quando a gente tem que deixar passar pelas coisas, porque o aprendizado acontece. E não só por aqueles que a gente ama, mas por nós mesmos. Muita gente, às vezes, a gente recusa a enfrentar uma dor, a enfrentar algo que a gente sabe que vai ser custoso em termos de dor para a gente, esquecidos que, às vezes, aquele caminho é que vai nos fazer crescer. Até a coisa de do agradecer, acho que tem no outro evangelho, o antigo que a gente, o anterior, que a gente falou a coisa da alegria, de se tirar a alegria por tudo que nos acontece. A gente ainda não consegue, não tem essa grandeza de perceber, até que, às vezes, uma doença grave, receber com alegria, porque enxergar aquilo como um aprendizado. E ninguém quer sentir dor, pelo amor de Deus, ninguém quer sentir dor. Mas a gente sabe que, infelizmente, a gente vive no nível evolutivo em que ela é muito necessária para a gente, que é o que a gente sabe. A gente só aprende por amor ou pela dor. E, infelizmente, a gente ainda não está naquele desenvolvimento de aprender só pelo amor, então, de vez em quando, a gente tem que passar por essas provações dolorosas de um problema físico doloroso, de uma dor moral, de uma perda, que não precisa ser material, mas, às vezes, é só uma ruptura, alguma coisa, mas tem que acontecer. Vai reconhecer que tudo isso
é para o nosso aprendizado, voltando assim para aquele lugar comum de tudo que não é bênção, é lição. E essas bênçãos e lições, em última instância, são Cristo agindo na vida da gente, certo? São Cristo agindo na vida da gente. As pessoas têm o erro de pensar, foi Deus que me deu o carro, foi Deus que me deu isso, que Deus vai me honrar. Mas ninguém pensa que às vezes honrar é você ter um câncer, cara. Às vezes, entendeu? Não é só alegria, isso não é só coisas boas materialmente falando. Deus, essa honra, essa presença crística na vida da gente, às vezes a pedrada, que como a gente sempre diz aqui, eu sempre digo que nós somos como pedras cheias de arestas, e os nossos irmãos também. E é desse atrito, das arestas mútuas, que são os nossos defeitos, é que a gente vai se tornar, né? Vai se abrandar, evoluir junto. Então, isso é presença crística, quando coloca o irmão difícil no caminho da gente, quando coloca a dificuldade, quando coloca a mesma doença, quando coloca a perda, porque é o nosso aprendizado. E muitas vezes a gente não quer enxergar assim. A gente vai e começa a orar, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? Mas, no fundo, a gente... Não é verdade, povo? Príscila, está muito quietinha, Príscila, fala alguma coisa. Está falando aí, mas é assim mesmo, né? A gente tem que reconhecer que a honra de Deus é para o nosso crescimento, né? A gente pode até achar que não é algo bom no momento por conta da nossa infantilidade, mas que lá na frente você consegue observar, né, que aquilo aconteceu, foi um momento difícil, né? Você achava que enquanto você está vivendo aquilo, você acha que nunca vai acabar, né? Que aquele sofrimento vai ser eterno. Mas tudo passa, né? As dificuldades também passam, aí aparecem outras dificuldades, porque a vida é um eterno aprendizado. Sim, e eu me lembro também daquela história de Chico, né? E não lembro direito o que aconteceu, mas que essa é uma reportagem na revista, acho que era o Cruzeiro, detonando ele. E ele estava chateado com aquilo. Aí Emmanuel fala para ele, vem cá, Cristo foi crucificado, você só vai ser meio que difamado. Então, né? É meio que por aí, né? E, de repente, aquela difamação também, eu volto a dizer, talvez fosse a pancadinha num resquício de vaidade que ele tinha, entendeu? Porque a vida só bate onde precisa. Fala, Mercedes. Eu estou lembrando agora do episódio da queima de livros, né? À noite em Barcelona, né? Porque se não tivessem queimados tantos livros, eles não seriam conhecidos, né? Depois da divulgação dessa cremação, lá cremar, é que o Evangelho, né? Ele foi divulgado com maior intensidade, né? E para espaços maiores. Sim, é preciso que aconteça, às vezes, nós somos esses discípulos de olhos vendados, que precisa que alguma coisa aconteça para que se dê valor. Como a história dos livros, a gente pode pensar em termos de Amazônia. Precisa estar batendo 40 graus na Inglaterra, vai precisar morrer 1.000, acho que na Espanha, não sei aonde, para que as pessoas, como o mundo comece a perceber que aqui, a Amazônia, na América do Sul, nesses países ecos de terceiro mundo, é imprescindível para a existência de todo mundo. E, infelizmente, até meu pai dizia isso, muita gente diz, muitas vezes a gente só dá valor quando perde, né? O tal de só dá valor quando perde. Graças a Deus, né, Mercedes, como no caso dos livros, e por enquanto da Amazônia, são perdas que podem ser reversíveis, né? E a gente aprender e aprender com aquilo, aprender a valorizar as coisas. Vocês querem comentar mais uma coisa que apareceu aqui o aviso de 10 minutos? Pri, Mercedes? Por enquanto, não. Tá, então estou com capacete aqui. Então, vou pedir para a Príscila fazer, ou por você, uma das duas, fazer a prece de encerramento para a gente fazer a história do próximo. A Príscila. Deixa eu abrir o microfone aqui. Então, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, agradecer ao nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco, né, por esse momento
benfazejo por esse momento de alimento espiritual, porque nem só da matéria vive o homem, né? Principalmente do alimento espiritual, que tanto precisamos para a nossa jornada, já que a verdadeira vida é a vida do Espírito. Então, nós agradecemos, Senhor, por esta oportunidade benfazeja, que todas as bênçãos derramadas sobre nossas residências possam se espalhar por todo o entorno, Senhor. E assim, vamos pedir a Tua permissão para finalizarmos o Evangelho do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Príscila, obrigado. Alguém está com a Bíblia material aí? Não. 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 Não, vou eu com a minha velhinha aqui. Essa velhinha eu ganhei de alguém que eu nem lembro de quem. Acho que foi até minha mãe que ganhou, mas deixa ela aqui, que ela está sendo bastante... Vamos lá, o nosso Novo Testamento, aberto a esmo. Hoje aqui, Mateus 20... Mateus 20, de 1 a 16. A parábola dos trabalhadores da vinha. Acho até que a gente já estudou isso. Né? Eu não estou aqui, Mateus 20. 1 a 16. Que também está... Não, só está em Mateus mesmo. Não está nos outros, não. Não lembro se a gente já estudou, mas eu sempre digo que se caiu de novo, porque a gente não estudou direito. A gente precisa estudar novamente. Eu estudadinha, mas preciso estudar novamente. Né? Tem que estudar novamente. O spoiler é esse, de que nós somos os trabalhadores da última hora. É que sejamos, né? E que saibamos ser, né? Eu acho que chega da gente ser o antissistema, como a gente fala. Chega da gente trabalhar contra o evangelho como a gente vinha fazendo em outras vidas. Eu acho que já deu a última chance, a gente sabe que é a última chance para todo mundo, né? E a gente tem mais é que dar graças de ter agora, pelo menos, essa boa vontade de querer ser um trabalhador, ter essa última hora, esse trabalhador da vinha, né? Eu pedi muito para o próprio Cristo nos ajudar a perseverar nisso, né, Mercedes? Mas a certeza que nós somos é que eles só foram para o trabalho porque eles ficaram lá esperando, eles ficaram aguardando, eles não foram embora. Então, a gente está aí também. Né? A gente não foi embora, estamos aqui, à disposição. Graças a Deus. Querendo férias, trabalho remunerado. Sem férias não, porque se morrer ainda vai trabalhar do outro lado. Querendo trabalhar meia horinha e receber por 8, por 12. Né? Ver como é que está a nossa poupança de... Como é que é? Bônus horas. Eu vivo gastando. Eu pego algum e gasto pedindo para os outros lá, perguntar, usa meu bônus horas aí, vou chegar lá em débito, olha só, tu está devendo umas 1.500. Podia ter um consignado, não podia, não é? A gente fazia empréstimo consignado, tipo o Bradesco, me empresta 3.000 bônus horas aqui para doença de fulano, para não sei o que de Beltrano, para recuperar Beltrano. Aí a gente ia pagando em suaves parcelas. Vai, isso acontece. De 10 minutos diário, né? Vai ali trabalhar no centro, toma aí, 30 minutinhos de bônus. Gente, muito, muito obrigado pela participação de vocês. E vamos agradecer, né, a esse bondoso Cristo que nos trouxe até aqui, que nos reuniu, que tem mantido a gente firmes nesse propósito ainda, que começou na pandemia, né? A pandemia já está quase debelada, mas, graças a Deus, a gente está conseguindo manter, que a gente consiga resistir e permanecer na perseverança desse estudo, tá? Obrigado, minhas lindas. Príscila, Mercedes agora. Mercedes agora é nossa, né? Parceira permanente, né?
Estou fazendo esse bônus hora aí. Então, a dupla virou um trio agora. É o trio ternura aqui. É. Meninas, beijo no coração, então. Até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.